Nas grandes cidades brasileiras, o som de uma moto acelerando deixou de ser apenas ruído de trânsito e virou sinal de alerta. Estatísticas de roubos de rua e furtos de veículos mostram um padrão repetido: capacete fechado, motor leve, aproximação rápida e fuga em segundos. Em muitos bairros, o crime adotou as duas rodas como a plataforma ideal. Esse fenômeno mudou a forma como a população sente a cidade e como a polícia precisa ocupá-la. Se o crime descobriu a eficiência da moto, o Estado precisou responder na mesma linguagem, criando tropas inteiras especializadas em patrulhamento tático sobre duas rodas. Entre elas, duas siglas se destacam e alimentam discussões, admiração e polêmica: a Rocan em São Paulo e o Raio no Ceará. Mas afinal, por que essas unidades existem e por que os assaltos com motos virou uma epidemia no Brasil? Durante anos, o noticiário tratou o roubo de rua como se fosse um fenômeno difuso. Um assalto aqui, outro ali, algo que parecia irrelevante. Quando os dados começaram a ser organizados, apareceu um padrão difícil de ignorar. Em muitas capitais, furtos e roubos de motos aumentaram drasticamente. Em outro painel, um segundo gráfico mostra quantos roubos de celular, bolsa ou carro são praticados com o apoio de motocicletas. As linhas caminham quase juntas e mostram que o crime encontrou nas duas rodas uma ferramenta perfeita. Segundo o Datafolha, 8 em cada 10 brasileiros afirmam ter medo de assalto quando a moto se aproxima. Números que mostram o tamanho da insegurança enfrentada pela maior parte dos brasileiros. A moto atravessa congestionamentos, entra em vielas onde a viatura nem tenta, cruza bairros em minutos. É mais barata que um carro, mais simples de esconder, de desmanchar, de revender em partes. E o capacete, que deveria ser símbolo de segurança, vira máscara. Esconde o rosto, expressão ou a idade. Na prática, é um kit pronto para atacar e desaparecer. Segundo Ludmila Lima da Veja, esses veículos leves, ágeis e difíceis de rastrear são como armas nas mãos de criminosos que cometem assaltos relâmpago, em qualquer esquina e à luz do dia. As ações, que escalam em volume e ousadia, envolvem placas clonadas, motos roubadas, disfarces de motoboy, combinação que facilita a fuga e conspira para a impunidade. Em paralelo, cresce um outro cenário. Grupos que empinam, fecham avenidas, fazem manobras arriscadas, gravam tudo em vídeo. Ali se misturam jovens buscando adrenalina, ostentação em rede social, infrações graves de trânsito e muitas vezes gente que também está conectada a outros tipos de crime. A fronteira entre rolezinho, desobediência e atuação criminosa muitas vezes se misturam. Para quem assiste de fora, o resultado é o mesmo: sensação de que a rua foi tomada. Esse clima não aparece só em planilha. Está no gesto automático de quem guarda o celular ao ouvir o ronco de uma moto, no comerciante que endurece o olhar quando dois capacetes desaceleram na porta, no trabalhador de aplicativo que sente todos os dias que carrega junto a suspeita só por estar de mochila e capacete. Os números explicam a tendência, mas é o medo que molda a cidade. Uma parte da população enxerga a moto como ferramenta de trabalho, a outra como ameaça em potencial. Quando o problema passa a ter som, cheiro e placa, a polícia não pode continuar respondendo com as mesmas formas de sempre. É nesse ponto que surge a ideia de colocar a farda em cima de moto e transformar duas rodas em plataforma oficial de patrulhamento. A partir daí, entram em cena siglas que mudariam a paisagem das ruas: Rocan em São Paulo e, alguns anos depois, o Raio no Ceará. Quando a gente volta para São Paulo dos anos 80, o cenário é outro. Mas o problema já estava desenhado. Com o trânsito pesado e centro comercial fervendo, além de agências bancárias a cada esquina, veio uma sensação crescente de que a polícia chegava sempre um passo atrás. Viatura travada no engarrafamento, ladrão em moto cortando por fora, sumindo por vielas onde o carro nem cogitava entrar. Era questão de tempo até alguém fazer a pergunta: se o crime está em duas rodas, por que a polícia continua presa às quatro? É nesse contexto que nasce a Rocan, dentro do universo do Batalhão do Choque, ao lado da Rota. A ideia inicial era direta: usar motos como extensão do policiamento de choque nas áreas mais densas da capital. Em vez de depender só de caminhonetes e carros, criar guarnições ágeis que pudessem furar o trânsito e chegar onde a demanda explodia. Era menos uma tropa decorativa e mais um experimento tático para encurtar a distância entre chamado e resposta. Com o tempo, o experimento virou estrutura: mais motos, mais equipes, formação específica, presença em outras unidades. O que começou como braço dentro do choque foi ganhando vida própria. O modelo funcionava tão bem em São Paulo que a sigla Rocan começou a ser copiada. É o que você pode ver no mapa. Outros estados passaram a batizar seus grupamentos de motopatrulhamento com o mesmo nome, transformando Rocan quase sinônimo de polícia em moto, no imaginário brasileiro. Na rua, a doutrina da Rocan, tanto em São Paulo quanto de outros estados, se consolidou em cenas que muita gente reconhece: duplas de moto com piloto e garupa armado, saturando áreas com alto índice de roubo.
posicionadas em cruzamentos estratégicos, servindo de apoio rápido a outras viaturas e assumindo perseguições em meio ao trânsito denso. Ao longo das décadas, a Rocan também passou a carregar um peso simbólico. Virou motivo de respeito para uns e de medo para outros. E como toda tropa antiga, enfrenta seus próprios desafios, críticas a formas de abordagens, ajustes internos, necessidade de se reinventar diante de um crime que se atualiza, troca de moto, de equipamento e de estratégia. Enquanto a Rocan se tornava no Sudeste quase um sinônimo de polícia em duas rodas, um outro estado brasileiro decidiu levar esse conceito ao limite. Em vez de um grupamento, criar um comando inteiro de motos. É desse movimento que nasce o Raio no Ceará. Quando o Ceará entra nessa história, o roteiro não é apenas copiar o modelo de tropa em moto, é pegar a ideia, escalar e transformar em estrutura de Estado. Em 2004, em meio a um cenário de violência urbana crescente, nasce o então Batalhão de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas, o BP Raio. Era uma unidade especializada focada em ações rápidas com motocicletas que começou pequena, 16 policiais e 8 motos, atuando só em Fortaleza. 20 anos depois, esse batalhão virou outra coisa. O que era BP Raio se transforma em Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas. Segundo o portal do governo do Ceará, o CP Raio é conhecido oficialmente como a maior unidade de motopatrulhamento do Brasil. Aquele grupo que nascia restrito à capital, hoje é um comando com atuação estadual. Vários batalhões, dezenas de companhias e pelotões, mais de 3.000 policiais, mais de 1.500 motocicletas e viaturas dedicadas só a esse tipo de patrulhamento. Essa expansão não é abstrata. Em pouco mais de 2 décadas, o CP Raio saiu de uma base para um mapa inteiro de pontos de presença. Em 2024, o governo já celebrava 76 unidades instaladas em diferentes regiões, reforçando a segurança tanto na região metropolitana de Fortaleza quanto no interior. Em 2025, a marca simbólica da 80ª base é alcançada no município de Cedro, dentro de uma fase de expansão que promete contemplar todos os municípios cearenses com mais de 25.000 habitantes, sempre combinando base física de motos com centrais de vídeo monitoramento. Na prática, isso significa ver patrulhas inteiras em formação, fileiras de motos pretas de maior cilindrada, capacetes alinhados, coletes táticos, deslocando em grupo para saturar bairros com alto índice de homicídio, roubo ou tráfico. O CP Raio atua em operações ostensivas, cumprimento de mandados, apoio a outras unidades e ações pontuais em regiões críticas. É uma presença pensada para ser rápida, mas também para ser vista. O impacto visual faz parte da doutrina, como uma espécie de SWAT sobre 2 rodas, adaptado ao contexto cearense. Essa combinação de velocidade, volume e tática criou algo raro. Uma tropa de moto com identidade própria. Ser raiano vira quase um título dentro da corporação, associado à vocação, disciplina e disponibilidade para estar constantemente em áreas de maior risco. Do lado de fora surge o culto popular. Crianças pedem foto com as motos, moradores filmam a chegada das equipes no bairro, braçais, bonés e adesivos circulam como marca de admiração. Vídeos de operações, formações e inaugurações de bases se espalham pelas redes sociais, alimentando a imagem de tropa moderna, presente e agressiva no enfrentamento ao crime. Se a Rocan nasceu como pelotão dentro de um batalhão de choque, o Raio é um movimento inverso, um comando de motos pensado de cima para baixo, desenhado para cobrir um estado inteiro, com o mesmo tipo de patrulhamento. São 2 filosofias organizacionais diferentes, respondendo a um problema parecido. Por trás de cada guarnição, tem doutrina e muito chão de curso. No Ceará, o policial que veste o preto do Raio passa por semanas de instrução específica, doutrina de operações, pilotagem tática em níveis diferentes, tiro policial defensivo, técnicas policiais especiais. Uso de motos de alta cilindrada como a Honda CRF 1100 Africa Twin vira marca registrada e mostra a necessidade de técnicas apuradas de pilotagem. Em São Paulo, a Rocan segue outra lógica complementar. O foco está em empregar o motopatrulhamento guiado por inteligência, mapas de criminalidade, corredores estratégicos, horários e pontos quentes definidos antes da moto sair do quartel, mantendo o uso de motos como as Yamaha Lander 250 e as BMW F850 GS. São Paulo integra a moto a um sistema gigantesco de policiamento. O Ceará estrutura um verdadeiro exército sobre rodas espalhado pelo interior. Só que colocar tanta gente, tanto equipamento e tanta expectativa em cima de uma moto tem custo. Parte desse custo aparece nos números de apreensões, armas retiradas de circulação e reduções de violência. Outra parte não aparece nas estatísticas nem nos vídeos de operação. E esse é o lado oculto, de risco e efeito colateral, que começa a emergir no próximo capítulo. Quando a gente fala de Rocan e Raio, é fácil se encantar com a imagem. Motos alinhadas, equipes rápidas, choque visual.
Mas do ponto de vista de quem atende a ocorrência, moto é também sinônimo de corpo exposto. Estudos do Ministério da Saúde mostram que motocicletas são dos grupos mais atingidos por lesões no trânsito no Brasil, entre 2011 e 2021, com alta carga de trauma e impacto sobre o sistema de saúde. Pesquisas em hospitais e centros de trauma apontam um padrão repetido: colisão de moto versus carro ou queda em alta velocidade, seguida de escoriações, fraturas, lesões em membros inferiores, além de traumatismo craniano e lesão medular em parte dos casos. No motopatrulhamento essa física não muda, muda só o uniforme. O policial em moto está menos protegido que uma viatura 4x4. Qualquer erro de avaliação, óleo na pista, buraco ou fuga em alta velocidade pode resultar em impacto direto no asfalto. Manuais de motopatrulhamento da própria polícia alertam para maior risco em serviço noturno, fadiga, chuva e uso prolongado da moto em áreas críticas. Para quem chega depois com a viatura de resgate, o cenário costuma ser o mesmo: possível fratura de membros, risco para a coluna cervical, suspeita de traumatismo craniano, necessidade de imobilização rígida e transporte rápido. Tanto a Rocan quanto o Raio operam exatamente nesse limite. No Sudeste, pelotões da Rocan cruzam avenidas cheias, costuram pelo trânsito pesado e entram em perseguições onde qualquer erro se paga caro. Um estudo recente sobre motopatrulhamento tático em Manaus, por exemplo, mostra como esse tipo de policiamento nasce justamente da combinação entre mobilidade reduzida, crime em moto e necessidade de resposta agressiva, o que por definição eleva a exposição ao risco. No Ceará, o CP Raio desloca formações inteiras por perímetros urbanos e estradas de interior, muitas vezes em alta velocidade, por longas jornadas e sob clima extremo. O desenho organizacional é diferente, pelotão versus comando, mas o desafio físico é parecido, uma tropa inteira apoiada em duas rodas. Há ainda os efeitos colaterais fora da farda. Em vários momentos, surgem propostas de restringir ou até proibir garupa em determinadas áreas e horários, sempre com o argumento de reduzir roubos cometidos por dupla em moto. Em São Paulo, projetos desse tipo chegaram a ser aprovados na Assembleia Legislativa. Ao mesmo tempo, órgãos como a OAB e o próprio Denatran já apontaram limites jurídicos e chamaram essas medidas de paliativas, porque penalizam indistintamente trabalhadores e usuários que nada têm a ver com o crime. Considerando também os desafios para policiais em abordagens, entregadores que se sentem tratados como criminosos e pesquisas indicando que a maioria dos brasileiros sentem medo de serem assaltados quando vem uma moto se aproximar, o agente precisa decidir em segundos, numa esquina qualquer, se aquela moto é apenas alguém voltando do trabalho ou uma dupla prestes a anunciar um assalto. É esse paradoxo que define o clima das cidades. A mesma moto que pode ser sinal de perigo quando emparelha, também é muitas vezes o que chega primeiro quando alguém liga pedindo socorro. Entre o alívio de ver Rocan ou Raio dobrando a rua e o medo de qualquer capacete que se aproxima, a população vive num equilíbrio estranho. E é nesse espaço de tensão permanente que essas tropas operam todos os dias. Por fim, quando a gente olha para Rocan e Raio, não está só comparando fardas, está discutindo que tipo de rua a gente aceita viver. Qual é a sua realidade? A moto aí no seu estado é mais sinal de polícia, medo ou trabalho? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é importante. Não esqueça de conferir os links na descrição, deixar o seu like e se inscrever no canal. Agora, se você quer saber como são feitas as motos policiais no Brasil e nos Estados Unidos, confira esse vídeo na tela que te espero lá. Grande abraço e até mais!